Hoje que o pastor não está, a gente vai dar uma pausa no estudo dos 10 mandamentos e nós vamos ver um pouquinho desse tiozinho aqui, ó, simpático. João Calvino, um dos homens que Deus levantou e é um dos fundamentos do que nós estudamos hoje na Confissão de Fé de Westminster. Tudo que você vê aqui o pastor ensinando, que eu ensino também da Confissão de Fé de Westminster, um dos seus fundamentos é João Calvino. E estudando um pouquinho, não sei quantos sabem, eu estou fazendo uma pós-graduação na Teologia Reformada, uma especialização em Teologia Reformada, eu concluo agora em janeiro, se Deus permitir, janeiro não, em maio, janeiro eu entrego o TCC, e conforme eu estou estudando João Calvino, eu tenho visto o quanto é proveitoso se deleitar naquilo que esses homens produziram, e é muito bom ver como a Bíblia mudou esses homens, e como o transpirar desses homens, usando uma figura de linguagem, o transpirar desses homens é a palavra de Deus. Hoje eu quero estudar com os irmãos sobre o conhecimento de Deus Criador, que na obra magna de João Calvino, o técnico aqui, na obra magna de João Calvino, que são as Institutas da Religião Cristã, ele inicia no seu livro 1 falando sobre o conhecimento de Deus Criador. E ali, nesse primeiro livro, pode passar aí, o pessoal ver, isso, volta lá, isso, chama Institutas da Religião Cristã, só que, como a gente não usa muito institutas, eu coloquei ali instituição, porque é isso que o termo quer dizer. Institutas quer dizer instituição da religião cristã. No latim seria a tradução seria a instituição da religião cristã. Trocando em miúdos, que nós veremos aqui, João Calvino ele quer estabelecer o que realmente é ser um cristão, ser um crente. Então nós nos atentaremos, irmãos, no livro 1 dele, no capítulo 1 e no capítulo 2. E vamos ver um pouquinho sobre o panorama histórico. Ok, a título de curiosidade, essas duas obras que vocês estão vendo aqui, foram as primeiras edições publicadas no Brasil, que eu ganhei do seu Marco, né? A foto foi eu que tirei. São as duas primeiras publicações feitas no Brasil. Depois, se vocês quiserem ver, eu mostro para vocês. E é tão erudito a escrita que as pessoas que contam no passado, quando eles vão estudar isso no seminário, eles preferiam ler em espanhol, porque em português era muito erudito, era difícil você compreender, só para vocês verem. Por que isso? Porque foi escrito inicialmente no latim, um latim culto. Então, para ser fiel ao que Calvino quis dizer, eles foram ao pé da letra mesmo. E você não precisa ser nenhum especialista de linguística para saber, se você traduz algo muito ao pé da letra ali, fica difícil de compreender. Hoje, graças a Deus, nós temos traduções boas, adaptadas, que é bem fácil. Se você for ao gabinete pastoral, você verá lá as institutas, e pode dar uma folhada lá, pode ler um pouquinho, você vai ver que é bem mais fácil de você ler. Quais são os meus objetivos com esta aula, meus irmãos? Primeiro, eu quero despertar o interesse pela leitura das obras de João Calvino. Às vezes nós gastamos tanto tempo com besteira, com coisas que não edificam tanto. Se você separar talvez um tempo, uns 10 minutinhos do seu dia para ler obras clássicas como de João Calvino, eu tenho certeza que você se aprofundará ainda mais no seu conhecimento. Muito do nosso conhecimento carece de profundidade. Às vezes você sabe o que é ser cristão, mas precisa de profundidade. Eu quero despertar isso por meio dessa aula. Também eu quero demonstrar aos irmãos como Deus usou Calvino, como que o Senhor levantou este homem. Já a título do conteúdo ali, entrando no capítulo 1, e no livro 1, capítulo 1 e capítulo 2, nós veremos o seguinte, irmãos.
o que é necessário conhecer sobre Deus? Por que é importante conhecer Deus? Qual é o propósito desse conhecimento? Então, nós responderemos essas perguntas, porque Calvino ele começa a instituição da religião cristã falando sobre isso. Só lembrando, os irmãos que quiserem contribuir com algo, quiserem fazer alguma pergunta, levantem a mão que o diácono levará o microfone, porque às vezes é ruim, né? Você quer ouvir o que o irmão perguntou, o que o irmão contribuiu, e como é grande aqui, é difícil de compreender, tá? E aí pode contribuir, pode perguntar também. Como é uma aula, irmãos, nós não temos tempo de abrir versículo por versículo para comprovar cada pensamento. Se você sabe um pouco de Bíblia, você vai conseguir associar algumas passagens com o ensinamento que Calvino está declarando. E você também pode ficar à vontade de contribuir. Lembrei dessa passagem aqui que fala sobre isso, tal. Você pode parafrasear a passagem para a gente economizar tempo. Ok? Ainda a título de introdução, pensemos um pouquinho. Qual foi o contexto que Calvino produziu sua obra magna? E ela foi depois adaptada por ele mesmo depois traduziu a sua obra para o francês, e hoje, para vocês terem uma ideia, a própria Unesp, se eu não me engano, ela produziu a obra completa de João Calvino. Ela fez em dois volumes, e ali ela juntou em cada volume 2 obras, porque os estudiosos sabem da importância do escrito deste homem e como isso afetou o mundo ocidental e afeta a sua vida. Você não percebe, mas afeta a sua vida. O sistema capitalista que você vive, ele é de alguma forma influenciado por João Calvino. Se você conversar com um bom estudioso, ele dirá para você, não, João Calvino foi um grande homem. Tá? Mas qual foi o contexto? Seu primeiro livro, para nós podermos entender o contexto, e aí nos adentrarmos ao livro, seu primeiro livro, ele dedica ao rei Francisco, né? O rei da França, e tudo isso de maneira muito respeitosa. Alguém sabe qual é a nacionalidade de João Calvino? Alguém sabe? Onde ele nasceu? Pode falar, gente, sem medo. França. Embora ele tenha feito uma grande revolução em Genebra, que fica onde? Na Suíça. João Calvino é francês. Aí você pode perguntar assim, por que João Calvino não fez uma reforma na França? Por causa da perseguição. Mas mesmo em meio à grande perseguição, Calvino, em um dos seus maiores livros, ele escreve a sua dedicatória ao rei Francisco I. De maneira muito respeitosa. Calvino, ele convida o rei a ler a sua obra e, pela leitura, ver que os protestantes não eram uma ameaça ao seu reino. Então, ele sendo perseguido na França, ele, ali em Genebra, compõe a sua obra e dedica ao rei. Então, muita perseguição aos protestantes, então por isso que a maioria dos protestantes da França, e hoje a França não é um país protestante, por assim dizer, todos eles eram forçados a fugir da França. Então, cidades-refúgio como Genebra e outros lugares ali onde a reforma foi bem desenvolvida, como em alguns lugares da Alemanha, até mesmo o Novo Mundo, que é os Estados Unidos, foram abençoados porque os homens crentes tinham que fugir para esses países. Então Calvino fugiu, foi ali para a região da Genebra, ali aquela outros países também que ele ficou, e por isso ele dedicou a sua obra e não fez ali na França.
Calvino, ele, na sua dedicatória, ele defende que o ensinamento dos protestantes não é algo novo. Então ele começa assim: ó, excelentíssimo rei da França, tu que és cristianíssimo. Então olha a erudição. Então, de maneira muito respeitosa, ele começa a se dirigir a ele, mostrando assim: rei, veja na nossa obra aqui, que eu estou dedicando a você, que aquilo que os protestantes estão colocando não é algo novo. E ele diz na dedicatória: por acaso o evangelho é novo? Ele não é novo, porque lá com os pais da igreja já era assim assado, com os apóstolos, ele começa de maneira muito bonita de se ler. Então, já deixo para vocês aqui um desejo para ler ao menos a dedicação de João Calvino ao rei Francisco. Olha o que ele disse. E eu faço isso de propósito, tá, irmãos? Eu coloco algumas citações que são grandes, para vocês terem esse contato com a obra, tá? Eu já falo tá com o microfone aí? Quem gostaria de ler para a gente essa citação, por favor? Eu vou colocar algumas citações aqui, e você já rapidamente se prontifique para ler, tá? Para que nós entendamos juntos e mergulhemos nisso. Quem quer ler? Pode ler, Luísa, vai. Manda bala. Ora, os milagres que aqueles apresentam por si são puras ilusões de Satanás, desde que afastam o povo do verdadeiro culto de seu Deus para a vaidade. Isso, então o Calvino está falando assim: olha, os santos da Igreja Católica que falam que fazem muitos milagres e que parece ser bonito, tudo isso é ilusão de Satanás, porque as pessoas ficam encantadas com milagres, com curas, isso e aquilo, e são afastados do culto verdadeiro a Deus. Calvino cita os pais da igreja para defender sua tese. Ele fala: olha, Agostinho, Ambrósio, os pais da igreja, veja, rei, que os pais da igreja, eles pensavam assim, e vai desenvolvendo o seu pensamento. Ele fala da maneira que os reformados acreditam na igreja de Cristo. Olha o que ele diz. Outra pessoa, por favor. Vamos lá. Olha lá o Freitas lá. Nós, pelo contrário, asseveramos que a igreja pode existir sem nenhuma forma aparente e não se constitua apenas na aparência esplendorosa. Mais um. A qual admiram de modo astuto, mas noutra completamente diversa, a saber, na pura pregação da palavra de Deus e na administração legítima dos sacramentos. Isso, então o que muitos falam, né, das marcas da verdadeira igreja, como a pura pregação da palavra de Deus, a administração correta dos sacramentos, Calvino fala só na dedicação dele ao rei Francisco, tá? Então aquelas igrejas lindas, a Catedral de São Pedro, até hoje, quando você vai numa igreja católica, é lindo, é maravilhoso, mas eu repito isso, ele respeitosamente fala ao rei: olha, isso que as pessoas admiram, esse esplendor, não, nós os protestantes ensinamos que a igreja pode existir sem um templo bonito e lindo. As pessoas podem se reunir em uma casa simples, no mato, em qualquer lugar, se a palavra de Deus for pregada, o sacramento. Olha, isso é lindo, irmãos. Isso traz uma profundidade à fé. Olha que eu estou só na introdução, hein? Ele diz também: ainda que sejamos agora abandonados pela pátria, ou seja, pela França, não deixamos, entretanto, de invocar toda a prosperidade a vós e a vosso reino. Olha a maneira piedosa de João Calvino. Isso já traz uma aplicação a nós, irmãos. Você imagina escrever uma carta dessa ao presidente da República? Eu discordo de muita coisa do presidente da República, mas eu tenho certeza que muitos de nós, irmãos, não honramos as autoridades. E olha que o rei da França era 10 vezes pior que o Lula.
Ele matava os protestantes, irmãos. É por isso que João Calvino não estava lá, não, senão João Calvino já seria morto. Mas olha, mesmo que a gente seja rejeitado, a gente invoca bênçãos. Então, é um ensinamento, olha como ele é piedoso, é ensinamento a nós de como nós devemos tratar nossas autoridades, mesmo que nós não concordemos com elas em muitas coisas. Ok, entrando agora então no livro 1, capítulo 1, tá? Ele começa falando, o conhecimento de Deus e o de nós mesmos. O resumo, irmãos, de toda a sabedoria humana, todo o conhecimento humano, pode ser simplesmente resumido em duas partes. Deus igual ao homem. Toda compreensão de sabedoria do que é verdadeiro e do que é bom se resume nisso. Por quê? Porque essa compreensão de Deus, quando você entende o que é Deus e a sua vontade e o propósito disso, você automaticamente compreende quem você é. São verdades inseparáveis. Inseparáveis. Então, Calvino, ele começa estabelecendo isso no seu livro. Você já foi tocado pela própria infelicidade? Pensa um pouquinho contigo. Você, quando reflete nos seus fracassos, em quem você é, no passado, quando você olha para o retrovisor do passado da sua vida, e você vê o quanto você já errou, o quanto você já falhou, o quanto você ainda é propenso a errar e a falhar. Você é tocado pela própria infelicidade? Eu gosto quando algumas pessoas me procuram desesperados consigo mesmos. Eu gosto muito disso. Porque a pessoa está entregando de bandeja para mim o seu pecado e eu posso levá-la a uma verdadeira infelicidade. Calvino, ele começa seu livro dizendo que é impossível que o ser humano entenda o que é a verdadeira felicidade sem antes ele ser tocado pela sua própria infelicidade. Olha o que ele diz. Somos estimulados por nossos males a considerar os bens divinos. Irmãos, esse mundo aqui é ruim. São pessoas queridas que ficam doentes, que ficam acamadas, que são terrivelmente machucadas por escaras profundas, por doenças mentais incompreensíveis, por acidentes e tragédias que a gente também não sabe como explicar. Nós mesmos, irmãos, nos deparamos com os nossos próprios males, como eu citei no início, nossos fracassos, nossas falhas. Tudo isso, irmãos, serve para que nós pensemos que existe algo maior e que há algo que transcende a nossa realidade aqui, algo que você toque, que você sente, de que a vida não é só matéria, de que a vida não é só processos químicos dentro do seu cérebro, a vida não é só isso, e nos fazem realmente nos dobrarmos e olharmos que existe bens divinos, que existe um Deus que se importa. Francis Schaeffer, ele conta que certa vez ele estava em uma viagem com sua esposa, e ele encontrou um casal que era ateu, e ele começou a conversar com o casal, e ele perguntou para o homem assim, então você é ateu? Ele, sim, sou ateu. E o que você acredita nas coisas? Ele, tudo para mim é matéria,
tudo que existe são processos químicos ou físicos, e a ciência já resolve isso. Aí Schaeffer perguntou para ele assim: então você resume o amor que você tem por sua esposa em meros processos químicos de impulsão por desejo que o macho tem por uma fêmea? Ele disse sim. Aí Schaeffer conclui dizendo: eu posso imaginar como foi a noite daquele casal, com a esposa ali, né? Então, é isso que é o seu amor por mim? Então, quando nós pensamos, irmãos, nos males, em tudo que há de ruim em nós e no mundo, a gente tem que considerar os bens divinos. E é necessário que você seja atingido pela sua própria infelicidade, pela frustração e pela contemplação desses males, para que volte-se a Deus. Olha o que Calvino diz: o homem jamais chega a um conhecimento puro de si mesmo sem que antes contemple a face de Deus e dessa visão desça para a inspeção de si mesmo. O grande problema, meus irmãos, da ciência moderna é que ela vai dizer: o conhecimento verdadeiro está dentro de você. Você precisa procurar, você precisa cavar dentro do seu coração e compreender o que você é, os seus traumas, a sua origem. Mas a palavra de Deus diz não. A palavra de Deus diz: olha para Deus, veja a face de Deus, veja os bens divinos e depois desça para inspecionar quem você é. Colocando de outra maneira, vamos pensar um pouquinho em questões bíblicas, tá? Como a palavra de Deus coloca isso. Eu pergunto aos irmãos: qual foi o sentimento das pessoas ao se encontrarem com Deus? Alguém lembra? Qual foi o sentimento das pessoas ao se encontrarem com Deus? Pode falar. Ai de mim. Muito bom. Alguém mais? Pedro, o que Pedro fez? Sim. Para se afastar, legal. Muito bom. A irmã está citando quando Pedro percebeu quem Jesus era, ele disse: afasta-te de mim. Alguém mais quer contribuir? Moisés, qual foi a reação dele, o sentimento dele? Sim, legal. Só que, irmãos, eu tô sentindo um pouquinho assim de diferença, sabia? Porque no mundo evangélico nosso, hoje, as pessoas não têm essa reação. Geralmente, quando se fala que a pessoa viu a luz de Deus, ou teve um encontro com Deus, a sensação é de êxtase e que você tem que sentir isso e ninguém mais tem esse sentimento. E tudo isso, meus irmãos, é porque talvez esse encontro que supostamente as pessoas tiveram com Deus não seja verdadeiro. Que olha o que a palavra de Deus diz, como os irmãos bem colocaram. Ali indo em ordem cronológica, não precisam abrir, tá, nas passagens ali. Gênesis 3, depois que Adão e Eva pecaram, na viração do dia, o texto diz que eles ouviram os passos de Deus no jardim. E eles sentiram o quê? Medo, vergonha e medo. Gênesis 32, 30, Jacó, depois que ele percebe que a peleja que ele teve ali não foi com uma pessoa qualquer, a sensação dele é: vou morrer, porque vi Deus face a face, mas vivi, mas fui preservado. Olha o tremor. Juízes 13 a 22, eu esqueci qual que é essa passagem.
Alguém lê, por favor. Alguém acha aí, lê, enquanto eu coloco aqui. Ah, lembrei, é de Manoá, o exemplo de Manoá, o pai de Sansão. Quando eles percebem que ali era o anjo do Senhor, era o próprio Deus, era a pré-encarnação de Jesus Cristo, ele diz: certamente morreremos porque vimos a Deus. Aí as outras passagens ali que os irmãos citaram, como Isaías: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Ele achou que ele ia morrer ali, até que o anjo vai lá e purifica. Pedro também, enquanto de Pedro ali, Mateus 17, esqueci qual é essa passagem, alguém abriu aí? Mateus 17, deixa eu só relembrar aqui. Mateus 17, só lembrar. É o Monte da Transfiguração. O texto diz ali que quando eles viram a voz vinda do céu, Pedro e os outros discípulos caíram de joelhos, né? E o que Jesus fala para ele? Calma. E por fim, Apocalipse 1,17, quando João vê o Cristo glorificado, e o texto diz que ele cai como? Ele sai pulando de alegria, rodopiando? Cai como morto. Ou seja, irmãos, quando as pessoas do passado se encontraram com Deus, o sentimento foi de horror e espanto. Horror e espanto. Em outras palavras, isso nos direciona a pensar, irmãos, que quando nós contemplamos quem Deus é, e tudo isso que eu estou falando, Calvino ele vai destrinchando, eu estou resumindo aqui, estou trazendo de uma maneira devocional e também uma aula aqui para os irmãos entenderem melhor. Ele diz que as pessoas, quando se encontram com Deus, as pessoas devem se encontrar com Deus e tem que ter esse horror e esse espanto. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sim? Com certeza, a leitura da palavra de Deus para você conhecer. Exato, muito bom. Olha o que ele diz. Opa, peraí, pulei demais aqui. Tá. Então, até que as pessoas reconheçam que toda a fonte de riqueza está em Deus e que tudo devem a Ele, jamais se aproximarão completamente dele de modo verdadeiro e com sinceridade de alma. Se você não ver o quão grande é o seu Deus, quão tremendo Ele é, você jamais se aproximará dele com tremor. Jó. Uhum. Contemplação, o Jó é um exemplo muito disso. Calvino até cita Jó ali, quando ele argumenta sobre isso, e realmente é isso, meus irmãos. Quando você mergulha, realmente você sabe a quem você deve buscar. E observe, quando você tem uma compreensão dessa, de quem Deus é de verdade, você abomina qualquer ideia de decretar a Deus algo. Nem se jactanciando. No sermão de hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre isso, quando Paulo fala sobre a vontade de Deus. Essa ideia do mundo aí de eu decreto, o evangelicalismo de hoje, eu decreto isso, eu decreto aquilo, porque não compreendeu quem Deus é. Eu determino. Corar, muito bom, irmã, muito bom. Sim.
É curioso que Daniel não aguenta, né? Ele desmaia. Ele desmaia, é tão grande revelação. Pode falar, Robson. Quem? Seu Ayrton. Pode falar, seu Ayrton. Pode. Eu não vi o senhor levantando a mão. Noé e Abraão. Qual que foi a reação deles com Deus? Sim, sim. E todos esses homens, eles eles reconheceram que somente em Deus eles poderiam ter a fonte de todo o bem, de tudo que eles poderiam ter, e isso que agradou a Deus, essa fé, o depositar dessa fé em Deus. Ok, capítulo 2. O que significa conhecer a Deus e qual é o propósito disso? Vejam o que Calvino diz. Entendo por conhecimento de Deus não só conceber que algo seja Deus, mas também compreender o que, no conhecimento acerca dele, nos convém, o que é útil para a sua glória, por fim, o que é necessário. Então, sistematicamente, por que Calvino ele é considerado o arquiteto da reforma protestante? Porque ele não simplesmente diz, você tem que conhecer Deus, e ponto. Mas ele define, ele fala, o que a gente tem que conhecer sobre Deus? Qual que é o propósito disso? O que você tem que atentar no conhecimento de Deus? E então, resumindo isso, né? Ele fala assim, com relação ao que convém conhecer de Deus, ele explana dizendo que Deus é um Deus que se revela. Ele fala assim, Deus não é um Deus lá, como os agnósticos acreditam, é um Deus que criou e deixou o mundo aí como uma máquina. Ele explica pela palavra de Deus que Deus é um Deus que se revela. A princípio, ele se revela como? Como Criador. Ele é o Deus Criador. Nada veio do acaso ou no desenvolver de bilhões e bilhões de anos. Não, ele é um Deus Criador. Depois, ele é um Deus, ele se revela como um Deus Redentor. Já nisso, irmãos, corrige em nós muito desejo de especulações sobre o que Deus é, ou o que conhecer sobre Deus. Tem gente que não tem limite. Tem gente que, como nós dizemos, viaja na maionese. Porque qual é o sexo de Deus? Mas Deus é mulher? Mas Deus isso, Deus aquilo, e coisas que não convêm. Quando a palavra de Deus já nos deixa claro que Deus ele se revela como Criador e como Redentor. Só daqui a gente poderia desenvolver outra aula, mas isso que eu destaquei já é suficiente, tá? Muitos brincam com especulações fúteis para descobrir o que é Deus. Aí Calvino ele fala bem assim ali no seu livro, né? Nós, porém, focamos em saber de que modo esse Deus se revela e o que convém saber de sua natureza, o que é proveitoso para nós. Então, o que é proveitoso para nós, o que convém para nós é que ele é criador e se revela como Redentor. Ele criou você e ele quer ter um relacionamento íntimo, e ele ainda mais, como o Daniel colocou aí, ele quer purificar você. Só nisso aqui já convém muita coisa para nós. Observe que falar sobre qual é o sexo de Deus, o que acrescenta? Nada. Mas pelo contrário, desenvolver o que ele revela na Escritura, há muito tem a contribuir para a nossa vida. Ele revelou. Exato.
É mesmo. E quando você se deleita mais em ler o que Calvino escreve, você percebe que, por vezes, parece simples o que Calvino coloca. Mas não é que parece simples, é que Calvino odiava especulações. E é o que a palavra de Deus diz. O que Deus revelou pertence a nós. O que está encoberto pertence ao Senhor. Então, nos escritos dele, a gente percebe que a palavra de Deus falou sobre aquilo, ele fala. A palavra de Deus não falou, ele não vai ficar inventando a história da carochinha. É isso. Ponto. Uhum. Exato. Exato. A gente vai chegar nisso aí. Mas, ó, eu já defini lá atrás o que convém saber sobre Deus. É que Ele é Criador e que Ele é Redentor. Ele se revela assim. Agora, por quê? Que o irmão falou aí. Por que conhecer a Deus? Calvino, ele diz, primeiro, para nos instruir ao temor e à reverência. Conheça o seu Deus para que você tema a Ele e tenha reverência por Ele. Nós, presbiterianos, às vezes somos taxados de legalistas. Ah, por que terninho, todo culto, gravatinha? Hoje eu dei uma decorada aqui, né? Por que isso? Por que não pode vir de shorts ao culto? Por que não é bom vir é que nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos da reverência que nós devemos ter a Ele. Se em um tribunal ou em um casamento, observe como nós às vezes não usamos a mesma medida. Se no casamento nós não vamos de bermuda para não ofender os noivos, por que na casa do Rei dos Reis nós não temos medo algum de ofender a Deus? Na adoração a Ele. Então, quando você conhece a Deus, você começa a temer a Ele, começa a ter reverência. E tanta coisa que eu já fiz, depois que a gente vai para o seminário, a gente até brinca na sala de aula assim, que a gente começa a confessar os pecados lá, né? Porque o professor começa a explicar algumas coisas, a gente vê que muita coisa que a gente fazia estava errado. Muito texto que a gente ensinava, a compreensão que a gente estava ensinando estava errado, assim, estava equivocado algumas coisas. Não chega a ponto de heresia, mas algumas coisinhas assim, e o temor vem. Quando você compreende algumas coisas de verdade, você fala, Deus me perdoa pela ignorância, Senhor. Então isso nos leva a temer ao Senhor. Segundo, para que aprendamos a pedir a Ele todo o bem e a Ele atribuir o que recebemos. Quando você conhece quem Deus é realmente, contempla a face dEle, você sabe que todas as coisas, na verdade, só vêm se for da vontade dEle. E que se você hoje está bem trajado, se você tem uma boa saúde, se você tem uma família abençoada, se você tem um carro, se você tem uma casa, todos esses bens vieram dEle. Quando você conhece a Deus, você fica agoniado quando você não ora agradecendo o alimento, porque você sabe, só estou comendo este alimento, só tem em minha mesa, porque Deus me deu. Olha a beleza de você conhecer os atributos do seu Deus e como você tem que dar a glória a Ele. E aí eu pego o gancho do que o presbítero Irapuã falou. Quando você vê aí o porquê de você conhecer a Deus, você pode resumir em uma só palavra. Que todos nós estamos aqui, ou todos nós vimos a casa do Senhor para fazer uma coisa todos os domingos, é o quê? Adorar a Deus. Adoração, isso poderia ser resumido em adoração. Mas observe como Calvino pega uma palavra como adoração e ele destrincha, para que a gente compreenda o que é essa adoração. É você conhecer a Deus, ter reverência a Ele e atribuir a Ele tudo que você tem e a quem você pode buscar. Ok, irmãos, qual que seria o resultado de tudo isso? A conclusão de tudo isso a nós? Primeiro,
Conhecer o Deus verdadeiro nos ensina a confiar nele como tutor e protetor. Deus, ele não é um Deus impessoal, que não se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Deus, quando você conhece o Deus verdadeiro, você vê ele como aquele rei soberano que tudo governa e que está preocupado sim em te proteger, em cuidar de você. E é por isso que você tem fé nele. Fé é confiar, tá? Você descansar em Deus, você olhar para ele e falar, eu confio em ti. Quando você conhece esse Deus, você vê ele como um tutor e protetor, ele está te direcionando para a compreensão correta de quem o Adenilson é. Quem o Adenilson é? Deus diz. Quem a Luciana é? Deus diz, venha aqui, eu vou te mostrar quem você é. Quem Deus diz que cada um de nós somos? Ele é nosso tutor. Melhor que qualquer coach, melhor que qualquer instrutor que cobra milhões e milhões para descobrir o que há dentro do seu interior, seus traumas e isso e aquilo. Não. Deus, ele te chama como um tutor e protetor e nós depositamos a fé nele. Qual é a outra consequência disso? Deixamos de pecar não só por medo, mas por amor e respeito a ele como Pai. Calvino fala assim, quando você entende quem Deus é, você não peca só pelo medo da vingança de Deus, porque Deus é o Deus vingador, ele vai se vingar de mim, ele vai me amaldiçoar, que é verdade. Daniel expôs para nós a palavra de Deus aqui, que se nós desobedecermos a palavra de Deus, ele nos disciplina, é verdade isso. Mas nós não deixamos de pecar só por isso, só pelo temor. E Calvino coloca assim, mesmo que não existisse o inferno, nós tememos ofendê-lo, porque é nosso Pai, que é o nosso paizinho, nosso papai. Se você teve a bênção de estar com os seus pais, eu creio que a maioria aqui, você sabe o quanto é ruim e dolorido no seu coração ofender os seus pais. E a compreensão do nosso Deus, de contemplar a face dele, opera isso em nós. E olha o que Calvino diz, olha a beleza das palavras dele. Todos veneram confusamente a Deus e pouquíssimos o reverenciam. O que ele quer dizer é assim, para qualquer Zé Mané que você vê na rua, você perguntar assim, conhece Deus? Não, Deus é tudo para mim. Não, fé em Deus. Tudo que nós precisamos é de Deus. Mas qual é a diferença? Porquanto, por toda parte, é grande a ostentação exterior. Aí você vai ver megas igrejas, bandas enormes, a igreja católica, por exemplo, mesmo, aquelas estruturas góticas maravilhosas assim, acústica, linda. A ostentação exterior é muito grande, pessoas bem trajadas. Rara, contudo, é a sinceridade do coração, da compreensão de quem Deus é, do propósito de conhecer a Deus e do que convém realmente saber do nosso Deus. Irmãos, isso aqui é um encorajamento a nós, a nossa vida diária. De fato, o domingo ele tem um lugar especial para cada um de nós, que nós nos dedicamos a conhecer a Deus, e seria bom que todos nós tivéssemos um tempinho, nem que sejamos meia hora, para ler algo relacionado ao nosso Deus e à sua vontade, livros cristãos, até mesmo a palavra de Deus. Mas na sua vida diária você deveria pensar
se o seu conhecimento de Deus é somente por ostentação exterior, uma reverência sem conhecimento, ou se realmente é sincero o seu aprendizado, o seu desejo de todo dia abrir a palavra de Deus, pensando assim: Senhor, o que tu queres falar comigo? O que o Senhor quer revelar a mim da tua vontade, do teu ser? Você tem essa sinceridade no seu coração? Ou você está preocupado mais em como as pessoas vão te ver? E por isso você se programa e se dedica a não faltar em nenhum culto, em nenhuma programação? Ou você realmente tem essa sinceridade no coração de, não importa se as pessoas estão me vendo aqui lendo a Bíblia ou não, o importante é que eu quero conhecer quem é o meu Deus. E eu tenho certeza, amados, que à medida que eu e você conhecemos nosso Deus, nós vamos nos conhecer. É uma ilustração que eu sempre uso aqui, mas vale a pena repetir. Às vezes a gente está em casa, ainda mais aqueles que moram em apartamento, que não bate muito sol, e a gente se dá por contente que nós estamos vendo em nós. Assim, a gente olha no espelho e estamos impecáveis. E você fica satisfeito com isso. Nossa, olha como eu vejo bem. Olha como os meus olhos estão vendo e eu consigo ver que eu estou bem e a maneira com que eu me arrumei está satisfatória. Então você sai ao sol do meio-dia e as imperfeições começam a aparecer. É os pelinhos brancos que não saíram do terno, é uma manchinha ali de batom que caiu, é uma manchinha lá no dente que você não viu, e você percebe que você é limitado. Semelhantemente conosco é a nossa vida. Quando nós não conhecemos a Deus, nós ficamos encantados da nossa honestidade, da maneira em que nós devolvemos o troco que veio errado, ou de outras coisinhas simples, como não fumar, beber, matar, essas coisas assim que as pessoas dizem. Mas quando você contempla a Deus e vê o padrão que Ele exige, você diz: ai de mim. E até as coisas que você apontava como justiça e beleza, você vê: o que é isso? Imprestável homem que sou, miserável homem que sou, eu tenho muito que melhorar. E é por isso que eu encorajo você pode pensar assim: nossa, parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais pecador eu fico. Não é isso. Você, na verdade, está percebendo o quão impuro você é. Que você não percebia antes. Mas quando o sol do meio-dia bate sobre você, quando a luz de Deus bate sobre você, você começa a ver essas imperfeições. E essa é a beleza de conhecer o nosso Deus. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Pode falar, meu irmão. Sinceridade, isso mesmo. Com certeza, com certeza. Vamos ficar em pé então, já que não temos mais colocações. Vamos orar ao nosso Deus. Santo e amado Pai, nós queremos pedir perdão a Ti, ó Deus, porque não nos dedicamos a conhecer o Senhor como deveríamos. Ó Deus, é maravilhoso ver como o Senhor usou grandes homens do passado, como João Calvino, e como ele mudou o seu século, mudou o seu tempo, simplesmente por conhecer quem o Senhor é. E isso levou ele ao temor, à reverência, ao medo de Ti, não um medo paralisante que faz com que não consideremos o Teu amor, mas o temor que vem da Tua palavra. Ó Deus, nós queremos conhecer ao Senhor ainda mais, ver a nossa própria infelicidade.
para contemplarmos a tua beleza e o teu amor. Opera isso em nós por meio do teu Santo Espírito, ó Deus, e ajuda-nos. Ser propício a nós, pecadores. É o que te pedimos, ó Deus, orando em nome de Jesus. Amém.